Sejam bem-vindos a mais uma das nossas análises. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. O nosso foco hoje é desvendar um padrão simplesmente fascinante sobre a natureza das grandes realizações. Pensa nas pessoas mais brilhantes, naqueles profissionais que sempre alcançam resultados extraordinários. A tendência natural é achar que eles já nasceram com um dom inacessível, né? Mas e se for possível literalmente duplicar esse sucesso de alto nível? A ideia central aqui é descobrir exatamente como rastrear e adotar as fórmulas das mentes mais eficazes do mundo. O sucesso deixa pistas. Olha, essa frase simples muda completamente o jogo, viu? A gente pode até pensar no nosso papel aqui como de verdadeiros detetives particulares. A grande premissa é que a excelência não é nenhum passe de mágica. Pelo contrário, grandes resultados vêm de ações super específicas que deixam um rastro muito claro. Quando alguém tem um sucesso constante, de jeito nenhum é por acidente. Tem um caminho que foi percorrido e que, felizmente, deixou pistas prontinhas para serem investigadas e seguidas pela gente. Seção 1. O sucesso deixa pistas e a mentalidade de detetive. Profissionais ambiciosos e quem busca chegar ao topo não tem tempo a perder. Ficar dependendo só da tentativa e erro é um processo lento, exaustivo. A mentalidade do detetive entende que não precisamos reinventar a roda todas as vezes. A gente só precisa encontrar quem já resolveu o problema e seguir as pistas certas que essa pessoa deixou pelo caminho. E isso nos leva à seção 2, a anatomia da modelagem e o projeto da excelência. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Uma vez que assumimos esse papel de investigadores, precisamos de um método sistemático para coletar essas pistas. É aqui que entra a mecânica da nossa investigação, revelando o que pode ser considerado o atalho definitivo para a aprendizagem humana acelerada. E aqui está a definição do nosso atalho, a modelagem. Em essência, é observar uma figura de sucesso e decodificar suas ações visíveis e invisíveis para depois duplicar isso. A modelagem é o caminho certeiro para a excelência porque ela economiza o único recurso que a gente nunca, de jeito nenhum, consegue recuperar: o tempo. Ao absorver a experiência de outra pessoa, a gente encurta décadas de aprendizado em meses ou até mesmo dias. Então, o ponto crucial é entender a diferença brutal em que simplesmente imitar alguém e modelar de verdade. A maioria das pessoas tenta a modelagem aleatória. Observam alguém que admiram, aí copiam uma frase de efeito aqui, um hábito ali, mas os resultados nunca chegam. Por quê? Porque perderam elementos vitais no meio do caminho. Já a modelagem consciente é clínica, ela é deliberada, ela mapeia os padrões exatos que geram aquele resultado impressionante, sem deixar nenhuma lacuna. Indo para a seção 3, as 3 portas principais e desbloqueando as pistas. Mas afinal de contas, onde a gente procura essas pistas vitais? A pesquisa sugere que precisamos destrancar 3 portas bem específicas na mente e no corpo de quem estamos modelando. Nenhuma investigação fica completa se a gente pular alguma dessas etapas fundamentais. E aqui estão os nossos 3 alvos principais. Passo 1. Os sistemas de crenças, a base de tudo. Afinal, não adianta fazer o que o outro faz se a gente não acredita no que ele acredita. Passo 2. A sintaxe mental. A forma e a sequência como os pensamentos são organizados. É como se fosse um número de telefone, sabe? Se discarmos os dígitos certos, mas na ordem errada, a chamada simplesmente não completa. E por fim, o passo 3, a fisiologia, que dita o uso do nosso corpo e da nossa respiração. E o ciclo da relação entre crença, potencial, ação e resultados ilustra brilhantemente como essa primeira porta funciona na prática. A crença de uma pessoa determina a quantidade do seu potencial que será ativado. Esse potencial liberado gera a energia da ação, e essa ação gera os resultados finais. Se os resultados são incríveis, a crença se fortalece ainda mais. É um ciclo que se retroalimenta. Modelar as crenças de sucesso de alguém é basicamente dar o pontapé inicial nessa engrenagem poderosa do jeito certo. O que nos traz a seção 4. Desvendando a estratégia mental, a receita mental. Bom, já que atravessamos a primeira porta, entramos agora na sintaxe mental. A gente pode imaginar a sintaxe mental de uma pessoa como se fosse a receita super secreta do melhor confeiteiro do mundo. O grande desafio aqui é que essa receita é completamente invisível para os olhos de quem não está treinado. Surge então aquela grande dúvida prática. Como a gente consegue realmente extrair a receita mental exata para o sucesso de alguém? Como a gente abre a mente de uma pessoa e descobre a ordem milimétrica em que ela organiza as ideias antes de tomar uma atitude genial? Afinal, o sucesso extraordinário muitas vezes acontece de uma forma inconsciente até mesmo para quem está executando.
A técnica para resolver isso é a famosa extração de estratégia. Funciona mais ou menos assim. A gente precisa levar a pessoa mentalmente de volta àquele estado específico, bem no momento exato da genialidade. Aí iniciamos as perguntas, claras e super sucintas, para descobrir a sequência exata de estímulos. Foi uma imagem que ela viu? Uma palavra que ouviu? Uma sensação? Voltando à ideia da receita, ter os ingredientes em cima da bancada não serve para nada. Se não descobrirmos a quantidade exata de cada um e o momento certo de misturar, o bolo vai murchar. Precisamos seguir cada passo com muito rigor. Chegamos então à nossa última etapa, a seção 5, o poder da fisiologia e o caminho físico para a excelência. Olha, essa porta é talvez a mais surpreendente e acessível de todas as três. Existe uma ligação total e indissociável entre a mente e o corpo. O que acontece de um lado da balança altera imediatamente o outro. O que é fantástico sobre o conceito do ciclo cibernético é como ele mapeia a criação dos nossos estados e comportamentos. Reparem que as representações internas, ou seja, a forma como a gente pensa, se unem à nossa fisiologia, o jeito que a gente respira e se move, para criar o nosso estado geral. E é justamente esse estado que gera o nosso comportamento final. Ou seja, ajustes puramente físicos, como mudar a tensão dos músculos faciais, podem ditar instantaneamente o que somos capazes de realizar naquele momento. E aqui temos um conjunto de ferramentas altamente prático. Se a gente quiser acessar o estado de excelência de alguém, o truque é se tornar um espelho físico perfeito dessa pessoa. Não basta só sentar de forma parecida, não. É preciso espelhar a posição exata das pernas, igualar o ritmo certinho da respiração, copiar as expressões faciais, até a tensão ao redor dos olhos e duplicar as pausas nos gestos e posições dos braços. É uma imitação física em nível microscópico mesmo. Quando esse espelhamento físico é feito com uma precisão cirúrgica, algo incrível acontece. O cérebro de quem espelha começa a receber exatamente as mesmas reações bioquímicas e nervosas da pessoa modelada. As emoções se alinham totalmente. Essa é a via mais rápida e direta que existe para mudar um estado emocional. O nível de conexão fica tão profundo que chega a parecer quase telepatia, onde um cérebro entrega as mesmas mensagens ao outro só através da postura copiada. E com isso, chegamos à conclusão da nossa análise de hoje. Se entendermos que grandes gênios e profissionais de elite são só pessoas que organizaram suas crenças, sua sintaxe mental e seus corpos em um padrão brilhante, então aquele talento místico cai por terra. A ciência da modelagem assume o controle total. Sabendo que é plenamente possível adotar essas fórmulas de sucesso passo a passo, a única pergunta que fica martelando é: se o sucesso é apenas uma receita esperando para ser duplicada, de quem será a receita que começaremos a preparar amanhã? Fica aí essa baita reflexão pra gente. Um grande abraço e até a próxima exploração.